Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6/6 de 2025, junho de 2025, dia 6, e nosso devocional diário começa hoje a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Paulo se apresenta e diz para quem está escrevendo logo no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Veja que aos santos que estão em Éfeso, ele está dizendo a todos os irmãos, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que foram chamados por ele, melhor dizendo, é o que ele vai deixar muito claro nessa carta. Ele deseja, como uma saudação tradicional, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está enviando essa carta, deseja graça e paz e vai escrever coisas maravilhosas. Eu recomendo que você leia este capítulo, leia cada versículo, deguste cada um deles. Não vai dar tempo, o tempo aqui seriam horas e horas e horas para nós destrincharmos cada um desses versículos aqui, mas é tudo especial e maravilhoso, não somente nesse capítulo, mas em toda essa carta. O versículo 4, Paulo diz para nós assim: ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aqui está falando da eleição antes da fundação do mundo. Veja que Deus nos escolhe incondicionalmente antes da fundação do mundo. Por que eu digo incondicionalmente? Não depende de algo que nós tenhamos feito. Se ela foi feita antes de nós nascermos, não dependeu do que fizermos. Ele, na verdade, nos elege, nos chama, e agora ele vai nos transformar. Leia de novo o versículo 4, ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqueles que são chamados por ele serão moldados por ele, transformados por ele. Não há aquele que é chamado por ele e continua com as suas inclinações voltadas para as coisas do mundo, continua amando o pecado, amando. Vai sim, infelizmente haverá pecado, haverá erro, haverão enganos cometidos por aqueles que são eleitos e que já foram chamados, porém isso não vai ser mais agradável ao seu coração. Ele vai se sentir mal com aquilo e vai buscar ao Senhor, buscando um conserto quando houver errado. E para que ele fez isso? Justamente para nós sermos ali agradáveis assim no amado. Versículo 2 ele diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aí ele vai falar sobre Jesus Cristo aqui. Ele diz no versículo 13: em Cristo, em quem nós também temos, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Outro versículo extremamente rico aqui para nós. Ele está dizendo que através da pregação do evangelho, vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e por isso vocês creram em Cristo, em quem estamos esperando. E se nós temos nele crido, pode ter certeza que recebemos o Espírito Santo de Deus. E em receber o Espírito, ele diz que nós somos selados por ele. O Espírito Santo vem até nós, habita em nós. É ele quem faz a obra de nos convencer do nosso pecado, justiça, do juízo, e nos faz entender que Cristo morreu por nós. Por isso nós estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele é a nossa herança, ele é o que está nos acompanhando, ele é o outro consolador enviado por Jesus Cristo para estar conosco, nos guiando até o nosso encontro real com Cristo, seja através da nossa morte, ou seja, na sua vinda ali no último dia, no dia final, no dia do arrebatamento. Então, ele continua aqui louvando a Deus. Ele diz no versículo 15: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja que Paulo está elogiando os irmãos lá em Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das igrejas mais faladas no Novo Testamento. Paulo escreve essa carta, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e 20, aquela igreja ali sendo começada pelo apóstolo Paulo. Depois temos a despedida de Paulo ali aos presbíteros daquela igreja. Vamos ver aqui Paulo mandando esta carta. Depois saberemos que Timóteo, quando recebe as suas duas cartas enviadas por Paulo, também está pastoreando esta igreja. E por fim também João, ele através de Jesus Cristo, lá no livro de Apocalipse, vai mandar uma carta à igreja de Éfeso. A gente consegue enxergar várias fases desta igreja, lendo a Bíblia, e nos consegue
concentrando naquilo que está sendo dito para nós. E Paulo diz que não cessa de dar graças, não cessa de estar orando por aqueles irmãos ali que estão naquela cidade. E ele vai dizer que tudo isso está acontecendo pela operação do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitou dos mortos e pôs à direita deles no céu. Sentou Jesus à direita deles nos céus. Veja que os versículos 19 e 20 falam dessa maneira, e por isso ele diz no versículo 22 que a Jesus Cristo ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o que é a igreja? Versículo 23 começa a falar para nós um pouquinho aqui sobre o que é a igreja. É o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso e que durante essa carta, então não perca a leitura dessa carta, entenda que aqui Paulo está louvando, engrandecendo a Deus, está glorificando a Jesus Cristo, se lembrando de que sim, nós fomos eleitos e é Ele que cumpre tudo isso em nossas vidas. Nós fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo isso, não se esqueça, tem que ser para louvor e glória da sua graça. Nunca nos gloriamos nisso, nunca achamos que somos merecedores de nada disso. Na verdade, é sem mérito nenhum que nós fomos eleitos e escolhidos pelo Senhor. Isso nos leva à adoração plena e eterna daquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, um excelente fim de semana e a paz do Senhor.